Sabe, a vida pode ser cruel, pode tirar tudo da gente, até a infância. Mas uma coisa ela nunca pode tirar: a nossa força. Não importa o que aconteceu com você, o passado não define quem você é. Eu sou prova disso. Hoje vou contar uma história de dor, medo, mas também de superação. Antes de tudo, já se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está ouvindo essa história. Quero saber quem está do outro lado me escutando, porque essa história precisa ser contada. Ninguém merece viver no medo. E se minha voz puder ajudar alguém, então já valeu a pena falar. Escuta com atenção, porque o que eu vivi, ninguém deveria viver. Me chamo Maria do Carmo, e hoje, aos 77 anos, vivo uma vida tranquila aqui em Januária, Minas Gerais. Tenho filhos, netos e um quintal cheio de árvores onde escuto os passarinhos cantarem de manhã. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a paz parecia impossível. Minha infância foi roubada antes mesmo de eu entender o que era ser criança. Nasci e cresci numa casa simples de chão batido, onde minha mãe, Dona Zilda, passava o dia de avental, e meu pai, Seu Antero, chegava da roça coberto de poeira. Nossa casa vivia cheia. Os vizinhos sempre apareciam para tomar café e contar causos. Mas dentro de casa ninguém via o que acontecia quando as portas se fechavam. E foi assim que aprendi que nem todo pesadelo acontece no escuro. Meu irmão Antônio era o orgulho da família. Alto, forte, trabalhador. Todo mundo elogiava. "Esse menino vai longe!" diziam. Eu, pequena e quieta, admirava ele como qualquer irmã mais nova faria. Ele me pegava no colo, me chamava de minha menina. Mas com o tempo, o carinho se tornou outra coisa. Um peso, uma sombra, um medo que eu ainda não sabia nomear. Minha mãe achava que Antônio era um anjo. "Ajuda sua irmã, Antônio", ela dizia. E ele sempre sorria. Por fora, ele era o irmão perfeito. Por dentro, eu descobri cedo que ele era um monstro. Mas naquela época, eu não sabia o que era o mal. Só sabia que quando ele me chamava, meu coração batia forte. E não era de alegria. Era um medo que grudava no peito, sem explicação. Eu ainda era muito menina quando percebi que ninguém podia me proteger. Minha mãe não via, meu pai não via. E mesmo se vissem, será que fariam algo? Eu não sabia. Antônio sabia exatamente quando ninguém estava por perto. Ele planejava tudo, como quem espera a hora certa para atacar. E eu não tinha para onde correr. As noites eram longas, e os dias piores ainda. Eu tentava evitar seu olhar, mas ele sempre me encontrava. Cada vez que ouvia meu nome na voz dele, meu corpo travava. Eu queria contar, queria gritar. Mas como? Se minha própria mãe dizia que ele era um bom filho, que Deus tinha dado um coração puro para ele, ninguém jamais acreditaria em mim. E assim, eu cresci em silêncio, carregando um segredo que nenhuma criança deveria carregar. Enquanto o mundo lá fora via uma família feliz, dentro de mim crescia uma revolta. Eu só sabia que um dia aquilo precisava acabar. De um jeito ou de outro. Era um domingo como qualquer outro em Januária, Minas Gerais. O cheiro do frango assado enchia a cozinha, e minha mãe, Dona Zilda, lavava roupa no riacho. Meu pai, Seu Antero, cuidava dos porcos. Depois do almoço todos descansavam, e eu brincava no terreno quando Antônio me chamou. "Vem cá, Maria, quero te mostrar uma coisa." Fui sem pensar. Era meu irmão. Por que eu desconfiaria? Entrei no quarto dele e senti um arrepio estranho. Antônio fechou a porta atrás de mim, trancando-a devagar. Meu coração acelerou, mas eu não entendia por quê. Ele sorriu. Aquele sorriso que parecia gentil para todo mundo, mas que naquele instante me deu medo. Foi ali que tudo começou. Não entendi de imediato o que estava acontecendo, mas meu corpo sabia que algo estava errado. Tentei sair, mas ele me segurou. O medo tomou conta de mim. "É nosso segredo", ele sussurrou. A partir daquele dia,
Minha vida nunca mais foi a mesma. A menina que entrou naquele quarto jamais saiu de lá do mesmo jeito. Depois daquilo, o mundo parecia igual, mas dentro de mim tudo estava diferente. O sol brilhava no quintal, minha mãe cantava baixinho enquanto estendia a roupa, mas nada mais fazia sentido. Minha cabeça estava confusa, e a única coisa que eu sabia era que eu nunca mais queria ouvir meu nome sair da boca de Antônio. Nos dias que seguiram, eu evitava olhar para ele, mas não adiantava. Ele sabia que eu não ia contar. Dizia que se eu falasse, ele machucaria minha mãe, meu pai. E ninguém vai acreditar em você, ele dizia. E eu acreditava. Por que acreditariam? Ele era o filho perfeito, o orgulho da casa. Comecei a sentir medo o tempo todo. Medo de errar, medo de respirar perto dele. A vida foi virando um inferno. Eu andava pela casa olhando pelos cantos, tentando adivinhar quando seria a próxima vez. Mas ele sempre sabia quando ninguém estava por perto. Ele planejava tudo. E eu? Eu não tinha para onde correr. Foi ali que eu percebi. Ninguém ia me salvar. Nem minha mãe, nem meu pai, nem Deus. Se eu quisesse me livrar daquilo, teria que fazer sozinha. Eu ainda era só uma menina, mas dentro de mim começava a crescer uma revolta. E um dia, de um jeito ou de outro, aquilo ia acabar. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Cada canto da casa parecia menor. Cada sombra parecia esconder um perigo. Eu já não era uma menina que corria descalça no terreno, despreocupada. Agora, eu vivia alerta, com o coração apertado, esperando a próxima vez. E a próxima vez sempre vinha. Antônio sabia quando e como me encontrar. Ele sempre planejava tudo. Eu tentava me esconder, ficar perto da minha mãe, mas ele sempre dava um jeito. Se não era no quarto, era no quintal. Se não era no quintal, era no galpão. Cada vez que ele me chamava, meu corpo congelava, mas ninguém percebia. Na frente dos outros, ele era o irmão perfeito. Me fazia rir, colocava comida no meu prato, ajudava minha mãe com as compras. Ninguém suspeitava de nada. As noites eram as piores. Eu mal dormia. Ficava encolhida na cama, ouvindo qualquer barulho, prendendo a respiração a cada passo que ecoava no assoalho. Às vezes, sonhava que tudo tinha sido um pesadelo e que, ao acordar, ele teria desaparecido. Mas era só abrir os olhos de manhã e ver o olhar dele me encarando na mesa do café que eu lembrava. O pesadelo era real. Minha mãe, Dona Zilda, me mandava ajudar Antônio nas tarefas, sem saber o que aquilo significava para mim. Vai, Maria, seu irmão precisa de você, ela dizia com aquele tom doce. Meu pai, seu Antero, só observava, mas nunca desconfiava de nada. Eu queria gritar, queria que alguém percebesse o medo no meu rosto, mas ninguém via. Passei a evitar os lugares que ele frequentava, mas não adiantava. Ele sempre dava um jeito de me alcançar. Se eu tentava resistir, ele apertava meu braço, me empurrava contra a parede e falava no meu ouvido: se contar para alguém, eu machuco nossa mãe. E era assim que ele me mantinha em silêncio. Não por mim, mas por medo do que ele pudesse fazer com ela. Eu sentia que minha alma estava murchando. A alegria que eu tinha de correr pelo quintal, de brincar na beira do rio, tudo isso desapareceu. Quando minha mãe me perguntava o que eu tinha, eu só balançava a cabeça. O que eu podia dizer? Que seu filho querido era um monstro? Que eu já não era mais uma criança como as outras? Ela nunca acreditaria. Foi então que percebi que não podia contar com ninguém. Ninguém ia me salvar. Se eu quisesse que aquilo terminasse, teria que ser por minha conta. Mas como? Eu era só uma menina. Não sabia lutar. Não sabia fugir. Mas dentro de mim, algo começava a mudar. O medo ainda existia, mas estava sendo empurrado por outra coisa. Uma raiva que crescia aos poucos. O silêncio me sufocava. Eu não conseguia mais comer direito. Não conseguia dormir.
O medo grudava em mim como poeira em dia seco. Mas, dentro do medo, nascia uma vontade de acabar com aquilo. E um dia, depois de mais uma noite presa naquele pesadelo, decidi que ia contar. Minha mãe, Dona Zilda, precisava saber. Ela era minha única esperança. Esperei um momento em que Antônio não estivesse por perto e fui até a cozinha. Minha mãe lavava a louça cantarolando baixinho. Meu coração batia forte. Mãe, posso falar com a senhora? Minha voz saiu fraca, mas ela sorriu e assentiu. Eu respirei fundo, juntei coragem e comecei. É sobre o Antônio. Mas antes que eu terminasse, ouvi o barulho de passos atrás de mim. Antônio estava ali. Eu congelei. Ele encostou no batente da porta, os olhos cravados em mim. Ele tinha ouvido. Minha mãe enxugou as mãos no avental e saiu do cômodo por um instante. Foi tempo suficiente para ele se aproximar. O que você ia dizer, hein? A voz dele veio baixa, ameaçadora. Antes que eu pudesse correr, ele agarrou meus cabelos e me puxou para fora. Me arrastou até o quintal, longe dos olhos da minha mãe. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. O medo me travava. Antônio me jogou no chão, olhou nos meus olhos e disse: Se você abrir essa boca de novo, eu te mato, e ninguém nunca vai saber. Meu corpo tremia, e naquele momento eu soube. Se eu falasse, ele cumpriria a ameaça. Voltei para dentro de casa com os olhos ardendo de lágrimas. Minha mãe notou minha cara abatida e perguntou: O que foi, Maria? Mas eu não consegui falar. Eu queria contar, queria gritar, mas não conseguia. Só balancei a cabeça e disse que não era nada. Ela acreditou. Ela sempre acreditava. Naquela noite, enquanto encarava o teto, entendi que estava completamente sozinha. Ninguém ia me salvar. Nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. O silêncio era minha prisão, e Antônio era meu carcereiro. Mas uma coisa mudou naquele dia. O medo ainda existia, mas ele já não estava sozinho. Junto dele, nasceu algo novo, o ódio. Antônio achava que me calando me quebraria, mas ele estava errado. Dentro de mim, alguma coisa começou a ferver, a crescer. Eu já não queria apenas sobreviver. Eu queria me libertar. Não sabia como, nem quando, mas uma certeza nasceu em mim. Um dia isso ia acabar. E quando esse dia chegasse, ele nunca mais ia me machucar. Depois daquele dia no quintal, eu nunca mais tentei contar para minha mãe. O medo tomou conta de mim de um jeito que parecia não ter mais saída. Mas algo dentro de mim mudou. Antes, eu só queria fugir, me esconder. Agora, o medo estava misturado com algo novo. Raiva. Eu não sabia o que fazer com isso ainda, mas sabia que de alguma forma eu não ia aceitar aquilo para sempre. Antônio achava que eu era só uma menina fraca, fácil de dobrar. Ele ria quando me via assustada, se divertia com o meu silêncio. Mas ele não sabia que cada vez que me machucava, ele também me ensinava algo: a odiá-lo. Eu não era mais a menininha que corria pro colo da minha mãe. Agora eu observava, olhava seus hábitos, os momentos que ele ficava sozinho. Eu não sabia para quê. Ainda, comecei a perceber detalhes que antes ignorava. Sabia os horários em que ele saía para caçar, os dias que ele ficava sozinho no galpão, afiando a faca do meu pai. Sabia quando ele chegava cansado da roça, quando bebia um pouco a mais. Ele achava que sempre teria controle sobre mim, mas não percebia que aos poucos eu estava deixando de ter medo. As marcas no meu corpo sumiam, mas as que ficaram dentro de mim só aumentavam. Toda vez que ele me olhava com aquele sorrisinho de deboche, eu imaginava um jeito de nunca mais precisar vê-lo. Eu não queria vingança, queria liberdade. Mas como uma menina de 7 anos pode enfrentar um homem? Parecia impossível. Mas pela primeira vez, eu pensava nisso como uma possibilidade. Eu já não chorava mais. Ele percebeu isso. Não que eu tivesse parado de sentir dor,
mas porque agora eu guardava ela dentro de mim, como um segredo. Antônio notou que eu estava diferente. "Tá ficando esperta, hein?" ele dizia. Mas ele ainda achava que eu não tinha coragem de nada. E talvez naquele momento ele estivesse certo. Mas isso ia mudar. Comecei a sonhar com o dia em que ele não estaria mais ali. Em que eu não precisaria mais abaixar a cabeça. Em que não sentiria medo cada vez que alguém falasse meu nome. Mas o que eu podia fazer? Correr para onde? Me esconder como? Eu não tinha resposta para essas perguntas. Mas tinha certeza de uma coisa. Se um dia a oportunidade surgisse, eu não hesitaria. Naquele tempo, eu não sabia ainda o que ia acontecer. Só sabia que a raiva que crescia dentro de mim era maior do que o medo. E quando o medo some, a gente começa a ver o mundo diferente. Antônio achava que eu nunca teria coragem de enfrentá-lo. Mas o que ele não sabia é que, quando uma pessoa não tem mais nada a perder, ela faz qualquer coisa para se libertar. Os dias passavam e eu já não era mais a mesma. O medo ainda existia, mas agora era diferente. Antes ele me fazia tremer, me fazia calar. Agora ele me fazia pensar. Eu observava tudo. Os horários, os caminhos que Antônio fazia, os momentos em que ele ficava sozinho. Porque eu sabia que um dia aquilo ia acabar. De um jeito ou de outro, ele não ia mais me machucar. Naquela manhã, acordei com uma certeza. Eu não podia mais viver assim. Já não era só medo. Era um desespero que crescia dentro de mim. Um peso que eu não podia mais carregar. Ou eu fazia algo, ou aquilo ia me matar. Talvez não de imediato, mas aos poucos. Eu não queria esperar para ver até onde aquilo ia. Eu precisava agir. Passei o dia quieta, observando. Meu pai, seu Antero, saiu cedo para a roça. Minha mãe, Dona Zilda, passou a manhã no riacho lavando roupa. Meus irmãos menores brincavam no terreno. Antônio, como sempre, se achava dono do mundo. Mas eu sabia de uma coisa. Ele não imaginava que naquele dia tudo mudaria. Quando ninguém estava por perto, fui até o quintal. No canto, encostado na parede do galpão, vi um pedaço de pau grande, quase do tamanho de uma vassoura. Peguei ele com as duas mãos e senti o peso. Meu coração batia forte. Minha respiração estava curta, mas minha decisão estava feita. Eu não sabia exatamente como ia fazer, mas sabia que aquilo precisava acabar. Esperei o momento certo. Antônio estava no galpão, afiando uma faca. Ele nem me viu chegando. Meu corpo tremia, mas não era mais de medo. Era de raiva, de nojo. Cada lembrança ruim, cada lágrima engolida, cada vez que ele me ameaçou, tudo voltou à minha mente naquele instante. Era agora ou nunca. Entrei no galpão devagar. Antônio me viu e sorriu, como sempre. "O que foi agora, Maria? Vai chorar de novo?" Eu segurei o pedaço de pau com mais força. Minha mão suava, mas eu não podia recuar. Ele nunca me levaria a sério. Nunca imaginaria que aquela menina que ele achava fraca estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Eu não sei de onde tirei tanta força, mas quando ergui o pedaço de pau, senti que o tempo parou. No momento em que ele percebeu o que ia acontecer, já era tarde demais. Eu não hesitei. Tudo o que carreguei por anos explodiu ali, naquele instante. E quando o golpe acertou a cabeça dele, eu soube que pela primeira vez na vida, eu era livre. O som do impacto ecoou pelo galpão. Antônio nem teve tempo de reagir. O pedaço de pau acertou sua cabeça com tanta força que ele caiu para trás, batendo no chão de terra. O sangue escorreu rápido, formando uma poça vermelha ao lado dele. Meus braços tremiam. Minha respiração vinha curta e pesada. Eu esperava ele levantar, gritar, me bater. Mas ele não se mexeu. Por um instante fiquei parada, olhando para ele. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu não sabia o que sentir. Alívio? Medo? Culpa? Só sabia que pela primeira vez
Antônio não podia mais me machucar. Eu estava livre. Mas a liberdade também era assustadora. O que eu fazia agora? O tempo parecia ter parado. O sol ainda brilhava lá fora. Os passarinhos ainda cantavam. A vida seguia como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do galpão, meu mundo tinha mudado. Joguei o pedaço de pau no chão e respirei fundo. Precisava pensar. Meu pai logo voltaria da roça, minha mãe do riacho. Se me vissem ali, eu estaria perdida. Ajoelhei ao lado do corpo dele. Tocava sua pele fria e me perguntava se aquilo era real. Eu queria me sentir aliviada, mas uma estranha culpa pesava nos meus ombros. Por quê? Depois de tudo que ele fez, depois de cada dor que me causou, por que eu não conseguia simplesmente aceitar que aquilo precisava acontecer? O cheiro do sangue começou a me enjoar. Me levantei, limpando as mãos na saia. Eu tinha que agir rápido. Precisava esconder o corpo antes que alguém aparecesse. Minhas pernas ainda tremiam, mas eu sabia que não podia vacilar. Se descobrissem, iriam perguntar. Se perguntassem, eu teria que contar. E contar significava expor um passado que eu queria enterrar, junto com ele. Meus olhos varreram o galpão até encontrarem um canto escuro, cheio de tralha. Arrastei o corpo de Antônio até lá, com uma força que eu nem sabia que tinha. Cada movimento era um peso enorme, mas eu continuei. Quando terminei, minhas mãos estavam sujas de terra e sangue. Mas eu não chorei. Eu não podia mais chorar. Saí do galpão devagar, sem olhar para trás. O céu estava bonito, azul, sem nuvens. A vida lá fora continuava, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, tentando controlar o tremor no corpo. Eu ainda não sabia o que viria depois, mas sabia de uma coisa. Antônio nunca mais ia me machucar. E isso, pela primeira vez, me fez sentir paz. Depois que escondi o corpo de Antônio, fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acabado de fazer. Meus olhos estavam secos, minha mente um turbilhão. O sol continuava brilhando, os passarinhos cantando, minha mãe ainda estava no riacho. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu sentia que algo tinha morrido ali. Não só ele. Uma parte de mim também. Voltei para casa devagar, tentando agir normal. O medo de alguém perceber me fazia andar devagar, pensar antes de cada palavra. Entrei na cozinha, lavei as mãos e sentei no terreno como se nada tivesse acontecido. Mas meu corpo ainda tremia. Eu sentia o cheiro do sangue, mesmo depois de ter esfregado as mãos até a pele ficar vermelha. E se alguém descobrisse? O que iam fazer comigo? No começo ninguém suspeitou. Minha mãe, Dona Zilda, chegou do riacho perguntando do Antônio. Ele deve ter saído para caçar, respondi sem olhar para ela. Meu pai, seu Antero, chegou no fim da tarde, cansado da roça, sem reparar no meu silêncio. Mas com o passar dos dias, começaram a notar. Antônio não voltava. E o medo começou a crescer dentro de mim. Nos primeiros dias, minha mãe não deu muita importância. Deve ter ido para a cidade, ela dizia. Mas então o cheiro começou. No começo era fraco, quase imperceptível. Mas conforme os dias passavam, o fedor do corpo escondido no galpão se espalhou pelo ar. Meu pai foi o primeiro a perceber. E quando ele foi até lá, eu soube que meu segredo não duraria muito tempo. Naquela tarde, meu pai entrou no galpão e ficou em silêncio por um tempo. Eu observava de longe, o coração batendo forte. Então, ouvi sua voz. Maria, vem aqui. Minhas pernas travaram. Sabia que aquele era o momento. Não tinha mais como esconder. Andei devagar, sentindo as pernas fracas, até ficar diante dele. Seu olhar não era de raiva, era de tristeza. Foi você? Ele perguntou baixo. Minha garganta secou. As palavras não saíam. Olhei para o chão, depois para o rosto dele. A pergunta ainda estava no ar, e meu silêncio já dizia tudo. Me conta, Maria. Me diz a verdade. E eu contei.
Contei tudo. Os anos de terror, os abusos, as ameaças. Eu esperava gritos, castigo, talvez até uma surra. Mas meu pai apenas chorou. Nunca tinha visto seu Antero chorar antes. Aquele homem forte, que nunca demonstrava fraqueza, agora soluçava diante de mim. Ele olhou de novo para o corpo do filho e depois para mim. Isso morre aqui, Maria. Ninguém nunca vai saber. Então, ele pegou uma enxada e começou a cavar. A partir daquele dia, o meu segredo virou o nosso. Fiquei parada vendo meu pai cavar a terra seca do quintal. O suor escorria do rosto dele, misturado com as lágrimas que ele não fazia questão de esconder. Nunca tinha visto seu Antero chorar. Ele era um homem rígido, duro, criado para não demonstrar fraqueza. Mas ali, diante do corpo de Antônio, ele não conseguiu segurar a dor. Eu queria perguntar o que ele estava sentindo, mas minha boca não se abria. Ele me odiava? Ele me culpava? Eu não sabia. O silêncio entre nós era pesado, maior que qualquer palavra que pudéssemos dizer. Só o barulho da enxada rasgando a terra preenchia o espaço. Quando finalmente terminou, ele jogou o último punhado de terra sobre o corpo e ficou ali, olhando para o chão. Isso morre aqui, Maria. Ele repetiu, a voz rouca. Ninguém nunca vai saber. Eu balancei a cabeça, mas por dentro sentia que nada realmente morria ali. O que eu passei com Antônio nunca ia sumir. Estava marcado em mim, em cada cicatriz, em cada lembrança que eu queria esquecer. Mas não discuti. Eu só queria que aquilo terminasse. Minha mãe, Dona Zilda, ficou dias perguntando do filho. E Antônio? Será que arrumou moça na cidade? Ela dizia sem imaginar que ele jamais voltaria. Meu pai apenas resmungava e trocava de assunto. Eu fingia que não ouvia. Mas um dia ela percebeu o silêncio estranho entre nós. E foi nesse dia que tudo mudou. Eu estava na cozinha quando ouvi os gritos. Minha mãe e meu pai brigavam do lado de fora. Fui até a janela e vi Dona Zilda com os olhos arregalados, a mão tremendo. O que você tá me dizendo, Antero? Ela perguntou desesperada. Ele tinha contado. Meu coração parou. Eu sabia que ela nunca me protegeria. Mas eu não esperava o que veio a seguir. Minha mãe caiu no chão, chorando. Meu filho, meu menino. Ela não perguntou se eu estava bem. Não quis saber o que ele me fez. Só chorava por Antônio. A dor dela era pelo monstro, não pela menina que ele destruiu. Naquele momento, entendi que eu nunca tive uma mãe de verdade. Nunca tive ninguém que olhasse por mim. Eu queria gritar, perguntar se ela realmente achava que ele merecia viver. Mas engoli tudo. Meu pai me olhou e balançou a cabeça, como se dissesse, não vale a pena. E eu entendi. Nada do que eu dissesse faria ela me ver. Ela ia chorar pelo filho morto, mas jamais pelas cicatrizes que ele deixou em mim. E naquele instante, eu soube que precisava seguir sozinha. Depois que meu pai contou tudo, minha mãe mudou. Não comigo, mas com ele. Ela já não falava direito. Andava pela casa cabisbaixa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas não era por mim. Era por Antônio, o filho que ela tinha perdido. O filho que ela preferia acreditar que era perfeito. O filho que nunca foi um monstro para ela. Ela não me olhava mais do mesmo jeito. Não me perguntava nada. Não me abraçava. Não dizia que sentia muito. Eu já sabia que ela nunca me protegeria. Mas parte de mim ainda queria acreditar que, no fundo, ela se importava. Mas não. Ela sofria pelo filho que morreu, não pela filha que sobreviveu. Os dias passavam lentos. Ninguém mais falava de Antônio. Meu pai saía cedo para a roça e voltava tarde, sem dizer uma palavra. Minha mãe vivia no riacho, lavando roupa como se quisesse lavar também a culpa, a dor, a verdade. E eu apenas existia. A casa era pequena, mas parecia um mundo imenso de silêncio e peso. Uma noite ouvi meu pai conversando com minha mãe.
Ela não teve culpa. Ele dizia: você sabe que não teve. Mas minha mãe não respondeu. O silêncio dela me doeu mais do que qualquer palavra, porque ali eu entendi que para ela eu sempre seria a culpada. E isso era algo que nunca ia mudar. Comecei a planejar minha saída. Eu não podia ficar ali para sempre. Meu pai, de alguma forma, me via, me entendia. Mas minha mãe nunca aceitaria. Eu precisava sair dali. Não sabia como, não sabia para onde. Mas sabia que aquele não era mais meu lugar. Eu já tinha enterrado Antônio. Agora precisava enterrar meu passado também. Com o tempo, o peso começou a diminuir. A dor ainda existia. Mas eu já não era mais uma vítima. Eu era alguém que sobreviveu, que encontrou um jeito de acabar com aquilo. E isso me fazia sentir algo novo. Força. Porque eu sabia que, apesar de tudo, eu ainda estava viva. Olhei uma última vez para aquele quintal, para a terra onde enterramos o corpo de Antônio, a terra que guardava meu segredo. Respirei fundo e tomei minha decisão. Um dia eu partiria, e quando esse dia chegasse, eu nunca mais olharia para trás. Os anos passaram, e eu continuei vivendo naquela casa, mas já não pertencia mais àquele lugar. Meu pai, seu Antero, nunca mais tocou no assunto. Minha mãe, Dona Zilda, também não. Mas o jeito dela comigo nunca mais foi o mesmo. Ela me olhava com um peso no olhar, como se, no fundo, me culpasse pela ausência do filho. Eu fazia as tarefas de casa em silêncio, ajudava no que precisava e esperava o tempo passar. Esperava o dia em que eu poderia sair dali, começar de novo. Mas a vida tem um jeito cruel de lembrar a gente do passado. Toda vez que eu olhava para o quintal, lembrava do que aconteceu. E toda vez que minha mãe suspirava pesadamente ao me olhar, eu sabia o que ela estava pensando. Ela nunca disse nada, mas no fundo eu sabia. Se pudesse escolher, teria preferido que Antônio estivesse vivo e eu tivesse sumido. Não importava o que ele fez comigo. Ele era o filho dela. E eu era só o lembrete do que ela perdeu. Eu nunca chorei por isso, mas também nunca esqueci. Quando fiz 16 anos, conheci um rapaz chamado João Batista. Ele era simples, trabalhador, e me pediu em casamento depois de poucos meses de conversa. Meu pai achou bom, minha mãe não se importou. Eu não amava João, mas enxerguei nele uma chance de sair daquela casa. Aceitei o pedido, não por amor, mas porque precisava ir embora dali. O casamento foi pequeno, sem festa, sem alegria. Minha mãe mal me olhou no altar. Meu pai apertou minha mão e disse: seja forte, Maria. O mundo lá fora é cruel. Eu sabia disso, mas, de alguma forma, o mundo lá fora ainda era melhor do que aquele quintal onde enterrei meu passado. Depois que saí de casa, nunca mais voltei. Tive filhos, construí minha família, mas nunca contei para ninguém o que vivi. O que aconteceu com Antônio ficou enterrado no quintal, junto com a menina assustada que eu fui um dia. A vida seguiu, mas a dor sempre ficou aqui dentro. Por muitos anos guardei esse segredo sozinha. Mas hoje, com 77 anos, entendi que minha história não pode morrer comigo. Porque nenhuma criança merece passar pelo que eu passei. Nenhuma menina deve crescer com medo dentro da própria casa. E se minha história servir para salvar ao menos uma pessoa, então já valeu a pena contar. Hoje sento na varanda da minha casa, vendo meus netos correrem pelo quintal. Eles nunca vão saber o que é crescer com medo dentro de casa. Nunca vão precisar olhar por cima do ombro, esperando o pior. E é por isso que eu conto essa história. Não por mim, mas por todas as crianças que, assim como eu, tiveram a infância roubada e nunca puderam gritar por ajuda. Por muitos anos achei que meu passado era um fardo que eu teria que carregar para sempre. E, de certa forma, ele sempre estará comigo. Mas aprendi que o que aconteceu comigo não me define.
Eu sou mais do que aquilo que fizeram comigo. Eu sou Maria do Carmo, sou mãe, sou avó, sou uma mulher que sobreviveu. Olho para meus filhos e netos e vejo neles a maior prova de que eu venci. Quebrar o ciclo da dor foi a minha maior conquista. Eles nunca sentiram medo de dentro de casa, nunca passaram pelo que eu passei. E isso é o que me dá paz. O que aconteceu comigo não pode ser mudado, mas o que eu construí depois é só meu. A menina que cresceu em silêncio, escondida atrás de portas fechadas, já não existe mais. Hoje minha voz é forte. Hoje eu não tenho medo. E se minha história tocar o coração de alguém, se fizer uma pessoa perceber que não está sozinha, então já valeu a pena contar. Porque ninguém merece viver no medo. Muitas pessoas me perguntam se me arrependo do que fiz. A resposta é não. Eu me arrependo apenas de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Mas naquela época, eu não tinha escolha. Hoje, eu tenho. E escolhi falar. Escolhi contar minha história para que nenhuma outra menina passe pelo que eu passei. Se você ouviu até aqui, quero que saiba. Você não está sozinho. Nenhuma dor precisa ser carregada para sempre. O passado pode ser cruel, mas ele não precisa definir quem você é. Sempre há um caminho para recomeçar. Sempre há uma forma de encontrar a paz. Muito obrigada por ouvir minha história. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Juntos, podemos dar voz a quem nunca teve a chance de falar. E lembrar sempre: ninguém merece viver no medo.